Olá pessoal, essa semana tive a oportunidade de falar e reencontrar uma pessoa que foi muito especial no período em que meu pai estava fazendo o seu tratamento, há mais de 4 anos, e eu me lembro que numa ocasião nós conhecemos uma senhora numa recepção de um hospital e essa senhora todas as vezes nos recebia a todos com muito carinho. Ela não trabalhava no hospital, não era uma pessoa ligada ao corpo clínico, mas era uma espécie de voluntária de um trabalho solitário. Ela ia às recepções de hospitais, não sei quais exatamente, e conversava com as pessoas. Ela tinha lá o seu tempo, naqueles anos, os acessos, os cuidados eram diferentes de hoje, mas eu me lembro com muito carinho das vezes que nós tivemos naquela recepção, coincidentemente naquele hospital, em que ela se sentava ao lado e puxava uma conversa, muitas vezes até trivial. E na sequência vinha com palavras de ânimo, de estímulo, de esperança, muito fortes, muito mesmo. E os pacientes ficavam de alguma forma até encantados, mas ela não permanecia muito tempo num só local, talvez até para não atrair tanto a atenção, tanto que várias vezes fomos lá e não a encontramos, encontramos em outros. Aquilo me marcou muito naqueles anos porque sempre pensei, uma pessoa que falava com tanto carinho, com tanto zelo, tirava um tempo do seu dia para fazer isso. E nós muitas vezes não temos tempo para conversar, por exemplo, com os nossos filhos, nossos companheiros, companheiras. Não temos tempo para poder ligar para uma pessoa, um colega, um ex-colega de faculdade ou talvez um amigo que trabalha conosco. Não temos tempo para falar com alguém que está precisando desse momento e que sabemos estar, às vezes, em situação difícil. Claro que ela tinha a condição de fazê-lo, tinha o seu tempo. Eu nunca soube a condição, se ela trabalhava em um horário ou ela era aposentada, nunca soube disso. Mas eram detalhes que passavam, na verdade, a força. E numa certa vez, ela então disse a meu pai, isso guardei para mim como uma das coisas mais especiais que eu vi na vida e que certamente tornou um tanto doce a forma de olhar o mundo também. Quando meu pai, agradecendo a ela pela maravilhosa conversa, leve, sem pressões, sem cobranças, mas no sentido de aproveitar o dia, de não ficar ansioso pelo dia de amanhã e nem sofrer pelos enganos cometidos no dia de ontem. Ela falava muito sobre isso, sobre a importância de viver o agora, de estar junto, de conviver melhor, de lembrar-se de que as pessoas estão ali ao lado e não trocá-las por nada, mas que as pessoas eram as coisas mais importantes que nós tínhamos no mundo, razão pela qual estávamos todos aqui, não para sermos o melhor profissional, não para lermos dezenas de livros, não para criarmos estruturas, mas obviamente para criarmos ou estarmos com pessoas. E ao falar isso, ela disse então, certa vez, quando meu pai, agradecido, perguntou a ela se ela, na verdade, com aquela força toda, ele achava que ela tinha condição de tirá-lo daquele senso que muitas vezes tomava conta, de tristeza, de angústia. E ela então disse para ele, não, seu Júnior, eu não vou tirá-lo. O máximo que eu posso fazer aqui é encher o poço de água. E quando ela falou, a gente olhou estranho para ela, o que era isso? Quando então ela nos disse que quando nós entrávamos no momento duro da existência, era como se estivéssemos num fundo poço e de lá não tinha como sair. Mas que tudo somado, remédios, terapias, amizades, consolo, afeto, carinho, era como se nós jogássemos água dentro desse poço bem devagarinho e essa água ia então subindo e a pessoa então estava flutuando ou boiando nesse poço. E ao chegar bem na boca desse poço, a pessoa então já não estava mais com a sensação de incapacidade ou impotência. Ela já tinha condição então de botar a mão e sair do poço.
Eu nunca esqueci daquilo porque na minha cabeça ficou a ideia de que ela era uma água abundante. Ela era a água que enchia o poço daquelas pessoas ali e ficava me perguntando sempre que saíamos dali, comentando com meu pai, acho que nós precisamos ser água. E ele sempre falava, não é fácil, mas a gente precisa ser mais água. Então, o doce de leite de hoje deixa esse recado. Muito mais do que sermos doces, como doce de leite, é para que tenhamos, obviamente, não percamos a oportunidade, tenhamos a tranquilidade de jorrarmos água para que as pessoas que estão muitas vezes num buraco, no poço, elas possam simplesmente sair dali. E ao sair, ao chegar perto, não seremos nós que as tiraremos dali. É o esforço, é o empenho, mas aí ela consegue de forma muito mais intensa. Aquilo que parece um sentido muito figurado, na prática, é derramarmos um pouco do nosso amor, como por exemplo Jesus dizia, né? Dessa água que eu der, não voltará a ter sede. O mestre sabia o poder que era entregar um tanto de amor, de afeto, de atenção e de carinho. Que possamos fazer isso sempre em nossas vidas, sendo água para alguém e, obviamente, tenho certeza de que nós também receberemos água, água que há de matar a nossa sede. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.